o ministro Carlos Fávaro está falando nesse momento. E, como a gente sabe, esse é um assunto, né, Rodrigo, que interessa muito, não só aos agricultores, aos pecuaristas do Rio Grande do Sul, da cidade de Montenegro, mas também ao agro brasileiro como um todo, porque a gente quer que essa situação se resolva para que, em menor tempo possível, os embargos de outros países diminuam, não é? Exatamente, e interessa também, claro, para os investidores de empresas que atuam com o setor de frigoríficos, que atuam com o setor de frangos, enfim. Então, a gente vai ficar muito de olho nas ações de BRF, JBS, Marfrig. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai trazer notícias de Marfrig e BRF, porque a fusão foi aprovada ali sem restrições pelo CAD. A incorporação, na verdade, né? Foi aprovada sem restrições pelo CAD. Daqui a pouco a gente passa a régua ali para mostrar como que está a movimentação dessas ações na Bolsa de Valores. E no caso da gripe aviária, uma coisa que preocupa bastante foi a postura da China, que decidiu não comprar nada relativo a frango do Brasil inteiro. E o grande esforço que o Ministério da Agricultura está fazendo é para que a China restrinja isso apenas para a cidade de Montenegro. Vamos ouvir um trechinho, então, agora que chegou o áudio para a gente dessa entrevista coletiva, porque pode vir notícia muito importante daí. Sensibilidade com relação a isso? A qual caso? Os parceiros comerciais, será que eles terão o mesmo entendimento que o Brasil não é motivo para alardes com esses registros, mesmo que aconteça em aves silvestres? Ah, você está falando de animais silvestres. Exatamente. Nós estamos há 2 anos tendo casos de animais silvestres, desde 15 de maio de 2023. No Espírito Santo foi o primeiro caso, não sei se vocês relataram muito bem. De lá para cá nunca fechou um, até porque não tem protocolo para isso. É muito natural. O protocolo não prevê nenhum tipo de restrição. Então, o senhor vê isso como uma situação natural do sistema, da cadeia? São 2 anos. Se tivesse para ter restrição, já tinha tido. Não tem. Bom dia, ministro, a todos da mesa. Eu sou a Gabriela Oliva, da Rádio Metrópolis. Ministro, uma dúvida. São quantos dias já que nós não temos casos de gripe aviária em aves de produção? Comercial. Isso. Que é o vazio sanitário, um único caso. Nós temos só um único caso, é a granja de Montenegro, que foi completamente desinfectada, e a partir desta data da desinfecção, nós precisamos ficar 28 dias sem nenhum caso, porque daí é o ciclo do vírus, e aí, portanto, após 28 dias, se não houver nenhum caso, o Brasil pode se autodeclarar livre de gripe aviária novamente. São 14 dias, estamos no meio do ciclo, mais 14 dias a gente pode, então, declarar o Brasil livre da gripe aviária. Mas há um indício muito forte de que o caso nós conseguimos conter com muita eficiência. Esse vírus ele é muito letal às aves, muito. 3 ou 4 dias, a Annelise está aqui, a equipe técnica sabe dizer com propriedade o que eu vou dizer a vocês, tecnicamente, inclusive. Ele é tão letal que em 4 ou 5 dias não sobraria um animal vivo. 4 ou 5 dias. Nós já estamos a 14 dias depois da desinfecção. Se não tem animal morrendo, o floco foi contido. É questão protocolar aguardar os outros 14. Perfeito. Então, ministro, o Brasil ele está próximo, então, a completar esses 28 dias sem focos de gripe aviária em aves de produção. Mas, como o senhor mencionou, temos ainda casos registrados em aves silvestres. E aí eu gostaria de saber como isso pode impactar a retomada desse mercado internacional, se impacta de alguma forma as exportações e como o governo está nesse momento lidando com a vigilância dessas ocorrências e o que pode ser esperado aí nos próximos dias em relação a esse comércio exterior, mas também aqui no país. Obrigada. Bom, perfeitamente. Como já disse ao Ricardo, o impacto é zero, risco de restrição é zero. Por que é importante a investigação em qualquer tipo de animal, quer sejam os animais silvestres, como as criações domésticas, comumente conhecidas como galinha caipira, né, do fundo de quintal? Porque é ali que você detecta a presença de vírus circulando. O Brasil faz parte das rotas migratórias de aves silvestres. E é através das aves migratórias que chega o vírus, e chegou o vírus dentro do país. Então, quando a gente está investigando todos os casos, e essa também, como disse já, é a robustez do sistema.
todo animal que ficou doente, o sistema brasileiro vai lá, quer seja municipal, estadual ou sistema federal, os integrados, integradores, todo o sistema vai lá, detecta o animal silvestre, tem que ir lá recolher, fazer análise, porque não vai fechar nenhum mercado tendo casos silvestres em galinhas comerciais, galinhas caipiras. Não vai ter restrição comercial, mas é o indício do alerta de que está passando aves migratórias contaminadas. Então, esse é o alerta para que a gente fique mais atento nas granjas comerciais. É só para isso e por isso que nós investigamos tanto. Ministro, bom dia. Gustavo Schwab, canal AgroMais. Desde o anúncio em Montenegro, um levantamento do CPEA mostrou que o preço do frango no mercado caiu cerca de 10%. Está sendo feito algum contato com o setor, com os produtores? O Ministério trabalha em alguma forma para tentar amenizar esse prejuízo? Porque grande parte dessa carne que seria exportada está sendo colocada no mercado interno. E isso faz com que o preço caia ainda mais no mercado. Existe alguma estratégia que o Ministério está fazendo junto com o setor para amenizar esse prejuízo? Bom, a informação que temos é que a redução dos preços internos nos últimos dias da ordem de 7%. É algo natural, mas não alarmante, porque a necessidade de reposicionamento para essa produção. Então, pode ter um pequeno aumento de oferta aqui no Brasil que teve essa redução de 7%. Mas é importante dizer que a produção brasileira, que é espetacular, 70% dela já fica no mercado interno, 30% destinado à exportação. Dos 30% destinados à exportação, nós vendemos para 160 países. Como eu acabei de dizer a vocês, 21 países restringiram a compra total da carne de frango brasileira. Veja que é um pequeno percentual. É óbvio que é um pequeno percentual, grandes compradores, caso China, caso do México e a União Europeia, que nós já estamos em tratativas para a redução das restrições. Então, a estratégia do Ministério da Agricultura é o mais rápido possível. É provável, não estou garantindo, porque não depende só de nós, que esses grandes compradores, como a União Europeia, China, México, entre outros, possam, ainda antes dos 28 dias, diminuírem as restrições e o processo começa a voltar às exportações com normalidade. Quando terminar os 28 dias, portanto, daqui 14 dias, aí sim há um trabalho intenso de diminuir as restrições. E aí eu volto, então, ao caso que tivemos o ano passado, lá no mesmo Rio Grande do Sul, da Newcastle. A Newcastle, conseguimos solucionar o problema de todos os questionários, as indagações de todos os países do mundo, mas a China ainda não. Estava na iminência, cumpriu todo o protocolo e já iam liberar a compra da carne de frango do Rio Grande do Sul para a China. Infelizmente, veio esse novo caso agora de gripe aviária. Mas veja que daí o mercado já estava estabilizado. Então, para tentar resumir e ser claro com a sua indagação, o papel e a estratégia do Ministério da Agricultura é retomar a normalidade o mais rápido possível a partir dos 28 dias do vazio sanitário. Bom dia, ministro. Fernanda Sete, do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Eu queria saber o seguinte, o senhor falou agora que o mapa já está em tratativas, né, com alguns países que suspenderam as exportações para todo o Brasil, né? Citou aí a China, a União Europeia e tal. Eu queria saber se o mapa também já está em tratativas com aqueles países que suspenderam a compra apenas para o Rio Grande do Sul, para migrarem ali, para deixarem de comprar apenas do município de Montenegro, se já estão, essas negociações já estão acontecendo. E minha outra pergunta seria para saber o seguinte, o senhor afirmou mais cedo que 4 países suspenderam a compra de carne de frango do município de Montenegro. Eu queria saber quais são esses 4 países, porque eu tenho 2 aqui, que é os Emirados Árabes Unidos e o Japão. Gostaria de saber quais são esses outros 2 e se essas tratativas com a suspensão do Rio Grande do Sul para migrar para Montenegro já estão em andamento. Obrigada, ministro. Perfeitamente. Obrigado, Fernando. Nós estamos, sim, tratando. Aqueles que restringiram o Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando para reduzir para o raio ou só para Montenegro. Os outros 2 países que têm a suspensão limitadas a Montenegro é Catar e Jordânia. Catar e Jordânia também. E é óbvio, quem está restrito ao Rio Grande do Sul, como, por exemplo, Arábia Saudita, Kuwait, Reino Unido, Rússia, Bielorrússia, a Rússia era o Brasil todo. O Kuwait também, né?
No primeiro momento, Rússia e Kuwait restringiram o Brasil todo. Já entramos em negociações, Rússia está só restrito ao Rio Grande do Sul. Esses que estão no bloco restringindo o Rio Grande do Sul, passamos então a negociar para o raio ou para o município de Montenegro. Entendeu? E assim é gradativo. Quem está restringindo o Brasil todo venha para o raio ou para o estado, quem está no raio ou no estado venha para o município, ou o município ou o raio, e depois, na sequência, a completa liberação do mercado brasileiro. Bom dia, ministro Lisandro. Estou ouvindo, está saindo. Lisandro Paraguaçu, da agência Reuters. Ministro, o vazio sanitário, só para confirmar, termina 19 de junho? 18 de junho. Tá. 18. E a outra questão é que esses maiores mercados nossos, China, União Europeia e México. O senhor fala, o senhor acredita que esses dos que estão restritos, dos que estão restritos total, né? O senhor acredita que esses, antes dos 21 dias, já vão começar a comprar carne de novo do Brasil? Eu não posso afirmar que antes dos 28 dias, mas que, por exemplo, a União Europeia já fez um questionário, encaminhou um questionário ao Ministério da Agricultura sobre o detalhamento que eles fazem necessário para eles, para o entendimento deles, para que eles possam diminuir a restrição e voltar à normalidade comercial. Então, há um indício, e nós já respondemos, há um indício que a negociação vai ser favorável e a gente possa, então, diminuir essa restrição. A partir dos 28 dias, aí o processo fica mais efetivo. O México também já, né? Já fizeram, é isso. E a China já fez algumas perguntas, sabendo um pouco de como é o caso, quais os frigoríficos do Rio Grande do Sul, quem são, quer dizer, dando indícios que está estudando já a regionalização. Ministro, bom dia, tudo bom? Yasmin, da TV Globo aqui. Tudo bem. Queria só retomar o caso confirmado aqui no Zoológico de Brasília. Entendi que é uma ave silvestre, e por isso não traz nenhum tipo de alarde. Mas queria entender, por ser um espaço, né, aberto à visitação, com funcionários lá todos os dias, se existe algum tipo de protocolo, de orientação, e também se há algum tipo de rastreio, se houve contaminação dos animais, dos mamíferos do zoológico, ou se esse tipo de estudo acontece só se houver morte de algum animal. Não, veja bem, primeiro é importante dizer que o risco de contaminação em mamíferos, né, ou em seres humanos, ele é muito baixo, mas existe. Existe principalmente para quem manuseia os animais, ou tratadores, ou as pessoas que possam ir lá manusear a carcaça do animal que foi contaminado e veio a morrer. Então, a recomendação para o público que visita o zoológico, voltando à normalidade, é que não se aproxime, não manuseie, já nem pode fazer isso, mas que, e aí, com mais restrição ainda, não se aproxime de aves, principalmente aves que tenham com algum aspecto de estar doente ou então já carcaças mortas. Para os colaboradores do zoológico, para as pessoas que têm a obrigação de lidar com os animais, existe todo um protocolo que está, com certeza, sendo seguido, que previne qualquer tipo de contaminação. Franco Dantas, da Bloomberg. Ministro, teve alguma mudança do ponto de vista prático nesse fim de semana que a China anunciou uma suspensão da importação de carne de aves? Redundância. Porque, pense comigo, alguns colegas também já me mandaram uma mensagem no final de semana, eu respondi a alguns, eu estava em Mato Grosso. Veja bem, se a China está restrita a todo o comércio brasileiro de frango, aí alguém faz uma nota dizendo assim, eu não compro carne de frango do Brasil. O que ele fez? Redundante. Não sei, porque tanto é que eles fizeram um porto, acho que foi um porto da China, que fez uma nota comunicando que não estava comprando, não estava recebendo carne de frango brasileiro. A GACC, que é o órgão que tem a pertinência de falar sobre o assunto, tirou essa nota do ar, porque, meu amigo, o que você disse é o que é verdade, entendeu? Então, não mudou nada. Falou, choveu no molhado. Oi, ministro. Oi, pessoal. Tudo bem, Marina Franceschini, da Globo News. Eu queria aproveitar para perguntar sobre outro assunto. Eu sei que a gente está aqui para falar de gripe aviária, mas das expectativas em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, agora que o presidente está lá na França, o que se espera em termos de próximos passos, enfim, da efetividade desse acordo? Por favor. Marina, é um assunto de tamanha relevância, um fortalecimento das nossas relações comerciais, as oportunidades que vão gerar
este acordo. É o maior bloco comercial do mundo. O presidente Lula se dedica muito a isso, né? E eu quero, com a devida vênia, dizer que esse acordo está avançando graças à dedicação pessoal dele. O rito, então, para a formalização definitiva está caminhando a passos largos. Estão traduzindo os textos, é isso agora? Até julho, né? Exatamente, ministro. Traduz, a tendência é que se faça a tradução e toda a parte de revisão do texto até julho. 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 E depois. E aí, em novembro, começa as votações nos parlamentos, né? E a expectativa é até março de 2026 finalizar o processo. Essa é a expectativa e de forma muito otimista. Ministro, bom dia. Sou Kevin Lima, do G1. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou que já tem negociado com a China, a União Europeia. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais como está a recepção tanto do bloco quanto da China em relação à diminuição das restrições. E se o mapa tem alguma estimativa já de quanto foi perdido em vendas com as restrições para esses 21 países do Brasil todo, desde o início dos casos? Olha, bom, primeiro, eu já disse a questão da negociação com a China, ela já existe, ela já está aberta, a negociação para diminuir a restrição, mas efetivamente a gente tem que ser mais contundente na negociação a partir do 28º dia, quando a gente possa garantir protocolarmente que o vírus, o foco não saiu do caso inicial e, portanto, o Brasil está livre da gripe aviária e aí ele pode, então, trabalhar de forma mais incisiva na negociação. Mas já há, sim, né, como já disse, e a expectativa é sempre muito positiva. Com relação às perdas comerciais, elas existem, é óbvio que existem, mas, de novo, é uma questão lógica. Se você pensar que 70% da produção fica no mercado interno, não mudou nada, que 30% é destinado à exportação e é a 160 países, e que dos 160, 21 restringiram no Brasil todo. Dos 21, a China é um pedaço dos 21. Veja, há uma diminuição do fluxo comercial, mas que não é tão impactante assim. O que interessa é a gente rapidamente restabelecer a normalidade para que essa perda comercial seja minimizada ainda mais e o mais rápido possível. Bom dia, ministro. Ramon Sanco, da Agence France Press. Da onde? France Press. France Press. Bom dia. Eu queria precisar os passos do Ministério para nas negociações com a China, a União Europeia, seria de regionalizar as restrições, primeiro de passar em restrição nacional, a Rio Grande do Sul, depois ao município. E queria saber, depois dos 28 dias, qual é a expectativa de uma normalização do comércio com esses países, com a China e a União Europeia, sobretudo? Bom, a busca da regionalização, como disse, ela vem diminuindo, ela vem fechando a restrição. Quem declarou restrição ao Brasil todo, a gente negocia para fechar só o estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, que feche o raio de 10 quilômetros. E depois, por último, o município de Montenegro. Quem já está restrito só ao Rio Grande do Sul, a gente pede na negociação que restrinja ao raio. E depois o município. Você vai fechando e diminui a restrição para a volta da normalidade. A resposta final de quanto tempo demora ou quando a expectativa é o mais breve possível. Eu queria que fosse a partir do 28º dia, quando o Brasil novamente se autodeclarar livre de gripe aviária, toda a restrição comercial acabasse. A gente sabe que na prática não é assim. Ainda vão fazer alguns questionamentos. É natural que os países questionem, façam perguntas, indagações técnicas para se sentirem confiantes quanto à eliminação total do foco e aí a eliminação total das restrições. Mas eu tenho confiança que, ao chegarmos no 28º dia, as restrições vão diminuir muito e praticamente teremos a normalidade. A partir daqui, vamos dizer, 15 ou 20 dias, nós teremos praticamente tudo normal. Ministro, aqui, Dalmil do Agroestadão, bom dia. Bom dia também a todos da mesa.
São duas dúvidas, na verdade. A primeira seria o que o Ministério ele tem feito em termos de procedimentos para, digamos assim, apaziguar um pouquinho essa situação das vendas para o exterior, né? Se não me engano, acho que teve uma concessão aí de permanência de frangos em containers. Eu queria saber se tem mais alguma outra medida com relação a isso adotada pelo Ministério para tentar amenizar um pouco essa situação por parte dos exportadores. E a segunda dúvida é sobre a questão do fundo, né? Tinha uma articulação do senhor junto com a Casa Civil para que o fundo fosse aprovado na semana passada, acabou não acontecendo. Eu queria entender como é que está isso, como é que está essa situação e quando que é a previsão do senhor para essa votação. Bom, perfeito, muito bom, é importante esse tema. Com relação às ações para diminuição dos impactos, foi a autorização, ampliação das estocagens. Né? Uma medida simples que permite que a restrição, até que o empresário redirecione a sua produção. O que ele faz? Onde eu coloco hoje? Porque é uma cadeia produtiva muito curta, 42 dias de ciclo. Então, um dia de produção é um grande estoque para onde coloca. Então, autorizou a aumentar a estocagem e na busca, óbvio, do 28º dia e retirar restrições, como já disse várias vezes aqui. Com relação aos dois projetos de leis, são projetos de leis muito relevantes para o fortalecimento sanitário brasileiro. O primeiro deles é a criação do Fundo Nacional. Alguns estados já têm fundos estaduais para indenizar produtores e agroindústrias em caso de crise sanitária. Outros estados não têm, mas associações de produtores integrados também têm seus fundos privados. Mas há uma necessidade de termos um fundo nacional. Isso dá muita tranquilidade, ele está sendo bem estruturado e já há um entendimento de todo o governo, também do parlamento, da necessidade de criar. Não foi votado na semana passada porque há uma preocupação legítima, encontrada inclusive por parte do parlamento, para que não tenha vício de iniciativa. E aí, por isso, o governo ser obrigado a vetar um tema que o governo também é favorável. Então, a Casa Civil está revisando o texto para tirar esse vício de iniciativa. A iniciativa deve sair do Executivo. Daqui a pouco a gente volta, então, com a repórter Fernanda Sete, que vai fazer um resumo de tudo que foi dito nessa entrevista coletiva, em que o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, está detalhando aí o que está acontecendo no caso da gripe aviária.